Vamos à aula de número 32 da série Primeiras Frases em Japonês. E nessa aula a gente vai usar aquele mesmo modelo que a gente já usou anteriormente, de colocar várias frases usando o mesmo verbo e o mesmo padrão de partícula para você começar a entender o funcionamento da partícula, você começar a desenvolver uma familiaridade com o idioma para você conseguir compreender as partículas. E dessa vez nós vamos usar novamente o verbo que significa escrever, né? Que em japonês se diz kaku, junto com a partícula de. A gente já viu ele com a partícula ni, né? Exatamente esse verbo. E com a partícula ni, a gente indica em onde está escrevendo, qual que é a superfície onde a gente está escrevendo, por assim dizer. Nesse caso, a gente vai usar a partícula de e pelas frases de exemplo você vai começar a entender o funcionamento dela. A primeira frase se diz assim: Enpitsu de kaku significa escrever a lápis ou escrever de lápis, escrever com lápis, né? Enpitsu significa lápis, ok? Enpitsu. Aí temos aqui a partícula de. E a explicação geral para a partícula de, apesar de você não precisar depender de explicações gerais, é o meio pelo qual a ação é feita, ok? E você vai entender nessas frases aqui o que é o meio pelo qual. Nessa frase, você escreve o que ele usa para escrever, o que é necessário para escrever, qual que é a ferramenta, apesar dela não indicar diretamente sempre a ferramenta, mas o que ele está usando para escrever. Nesse caso, é o lápis. Então, enpitsu de kaku, escrever de lápis, escrever a lápis, usar o lápis para escrever, ok? Próxima frase. Te de kaku, escrever à mão. Temos essa palavra aqui que significa mão. Ela é formada por uma única sílaba mesmo. Te significa mão. E a partícula de e o verbo kaku, ok? Então, escrever à mão. A mão é o que é usado para escrever. Ele não está escrevendo no computador, não está escrevendo no celular. Apesar de, nesses casos, a mão ser necessária também, né? Mas está deixando claro aqui que ele está escrevendo à mão mesmo, né? Pegando no lápis, na caneta e escrevendo no papel. Então, te de kaku, ok? Partícula de, o meio pelo qual, o que está sendo usado para realizar a ação. Nesse caso, a ação escrever. Próxima frase. Borupen de kaku. Escrever a caneta, escrever de caneta, né? Borupen significa caneta. Ó, borupen, ok? É derivada do inglês também, escrita em katakana. Borupen. Borupen de kaku. Partícula de, ok? O meio pelo qual. Essa frase é exatamente a mesma coisa que a primeira, né? Escrever a lápis, agora é escrever a caneta, ok? Próxima frase. Keitai de saito ni kaku. Escrever no site, na página de internet, com o celular. E aqui a gente está mesclando duas coisas que a gente aprendeu. Ó, a gente tem aqui a partícula de e aqui temos a partícula ni. Vamos analisar as palavras, aí você vai ver o que está acontecendo. Temos aqui, ó, keitai, significa celular, o telefone celular. Fica atento ao prolongamento do som aqui, ó, keitai. Não é keitai, é keitai, ok? É o celular. Aí depois temos aqui saito, significa o website, a página de internet. E aí, aqui temos a partícula de. É o meio pelo qual a ação está sendo feita, ou seja, ele está usando o celular para escrever. E aqui temos a partícula ni, que a gente já aprendeu que para este verbo, né, no verbo escrever, ela indica em onde está escrevendo. Então, isso dá a ideia de escrever no site com o celular, ou usar o celular para escrever no site, ou com o celular escrever no site, né? A partícula ni aqui está dando essa ideia de no site. E o celular, a partícula de, está dando a ideia de com o, ok? Beleza? Então a gente uniu duas coisas aqui que a gente já aprendeu. Próxima frase. Jibun de kaku.
escrever sozinho ou escrever por conta própria. Essa palavra jibun significa si mesmo e é usado muito nesse contexto de por conta própria, ok? Jibun de kaku. Então, você escreveu sem a ajuda de ninguém. Escreveu, você mesmo inventou uma frase, você mesmo inventou um texto. Isso mostra que esse meio pelo qual ele pode ser uma coisa mais abstrata. Não necessariamente é um objeto físico que serve como ferramenta, né? Então, você vai ver casos que eles são conceitos mais abstratos assim. E vai aparecer outro, inclusive, aqui nessa aula ainda. Então, jibun de kaku, escrever por conta própria, escrever sozinho, escrever por si mesmo, né? O meio pelo qual você escreveu é si mesmo, né? Não teve nenhum auxílio. Próxima. Hiragana de kaku, escrever em hiragana, né? A gente já aprendeu o hiragana, se você está aqui, espera-se que você já tenha estudado ele. A gente tem a série Vamos Ler Hiragana, uma série de 10 aulas, que é um sistema de escrita do japonês, né? E aqui também, ele está falando que ele escreveu alguma coisa e ele escreveu tudo em hiragana. O meio pelo qual ele escreveu não foi kanji, não foi katakana, não foi o alfabeto romano, romaji, foi o hiragana, né? Ou seja, mais uma vez, não é um objeto físico que está sendo usado para escrever, mas o meio pelo qual foi em hiragana, ok? Aqui é exatamente a mesma coisa, trocando a palavra kanji de kaku, escrever em kanji, que é outro sistema de escrita do japonês, né? Kanji. São os kanji, ok? Mesma coisa, partícula de, o meio pelo qual, só que aí ele escreveu a palavra, alguma coisa, em kanji. Próxima frase. Sono kanji de kaite kudasai. Escreva com esse sentimento. Olha só, aqui tem alguns conceitos que a gente já aprendeu, uma observação e um conceito novo que eu vou te ensinar. Temos aqui a partícula de. Aqui temos sono, que é aquela indicação, né? Significa esse. Então, por exemplo, sono pen, essa caneta. Sono hito, essa pessoa, né? A gente já aprendeu sono. Aqui nós temos essa palavra, kanji. Significa sentimento, ok? E olha só, kanji, que é o sistema de escrita, né? E kanji, que é o sentimento. Mesmo som, as duas palavras, escrita diferente, significado diferente, ok? Aí, olha só que interessante. Quando eu falo isso, vamos terminar de decifrar, aí a gente explica isso aqui, né? Temos aqui, kaite kudasai. A gente já teve uma aula falando sobre o kudasai, para pedidos, né? E o padrão que a gente usava era, por exemplo, sore o kudasai. Aí, tipo, isso, por favor, me dê isso. E a gente usava a partícula o, ok? É possível usar essa palavra para ações, para verbos, né? No sentido de, ao invés de você estar pedindo uma coisa, por exemplo, ao invés de você estar falando água, por favor, você pode falar escreva, por favor, use, por favor, sente-se, por favor, explique, por favor, me ensine, por favor, né? Um verbo, uma ação. Só que para isso a gente precisa passar esse verbo para a forma T. É uma forma verbal que existe no japonês que é usada. Ela por si só não tem um significado. Ela é usada para estruturas diversas. E uma delas é o kudasai. Então você vai passar o verbo para a forma T mais a palavra kudasai. E aí você está dando ideia de que você está pedindo para alguém realizar aquela ação, por favor, de modo educado, ok? Talvez você pergunte, como que eu passo os verbos para a forma T? Isso não é assunto para essa aula. Por enquanto, o que você precisa guardar? O que guardar desta aula? Qualquer coisa que venha além disso, você está cometendo o erro de tentar aprender tudo de uma vez.
O que você tem que guardar nessa aula é o seguinte. Existe uma forma verbal chamada forma T. E um dia você vai estudar ela mais a fundo. Mas o que você tem que guardar aqui é isso. Existe essa forma verbal. Outra coisa que você tem que guardar. Existe a forma verbal, ok? E ela é usada, o verbo na forma T, mais a palavra kudasai, dá a ideia de pedido para realizar a ação. Ah, Luiz, mas se eu não sei passar para a forma T ainda, eu não vou conseguir falar isso. Isso, você não vai conseguir falar mesmo. Por enquanto você está buscando reconhecer que a coisa existe. Aprender uma coisa de cada vez. E aí depois que você internalizar o que eu estou te ensinando aqui, vai chegar a sua hora de aprender como passar verbos para a forma T. Ok? Além dessas duas coisas, você vai guardar aqui o verbo escrever, kaku, na forma T, ele fica kaite, ok? Ah, por que ele ficou assim? Não é assunto para essa aula, ok? Só acredite em mim, ok? Kaku, kaite. E aí, é o que está aqui, ó. Kaite kudasai. Escreva, né? Você está pedindo para alguém escrever. Educadamente, eu poderia até colocar um por favor no final, porque esse kudasai ele deixa bem educado, ok? E aí que tá. Se não tiver contexto essa frase, ou se não tiver a versão escrita, não dá para saber se eu estou falando não dá para saber se eu estou falando escreva com esse kanji, né, com essa letra, ou se eu estou falando assim, ó. Escreva com esse sentimento. Ok? Posso dar um exemplo em português para você ver que isso não é nenhum bicho de sete cabeças? Se você falar, se alguém pegar e falar assim, estou no banco, né? E não tiver contexto, você não sabe se ele está no banco de sentar, né? Existe o banco de sentar, o banco que tem na praça, ou estou no banco, a instituição financeira. Né? Ou seja, não é nenhum bicho de sete cabeças isso, acontece no português também, ok? Mas aqui como está escrito, olha que legal, em português não tem como saber mesmo, a não ser que tenha contexto. No japonês, apesar do som ser igual, a escrita é diferente. Então se você conhece a escrita, você consegue entender o que está sendo falado. Agora, se tivesse alguém falando, aí é o contexto que diz, ok? Se vocês estão falando sobre escrever uma poesia, um texto, alguma coisa, aí faz sentido, escreva com esse sentimento. Né? Estão falando sobre sentimento, tanto que está falando esse sentimento. Agora, se você está escrevendo alguma coisa, a pessoa aponta para um kanji e fala, indicando que ele está errado e mostra qual que você tem que usar, o contexto está dizendo que ele está falando do sistema de escrita, do kanji. Ok? Bom, falamos muito sobre essa frase. Se tiver que guardar uma coisa só aqui, é o assunto principal da aula, né, que é a partícula D, o meio pelo qual. O meio pelo qual aqui é o sentimento, esse sentimento. E a coisa nova aqui é que o tekudasai, da ideia de pedido para alguém fazer ação. Então, kaite kudasai, escreva. Outro exemplo, os dois últimos exemplos, a gente vai continuar com essa forma. Pasokon de kaite kudasai. Escreva com o computador. Temos aqui, ó, pasokon. Significa computador. Ok? Partícula D. E aí temos o kaite kudasai. Escreva. Ok? Se essa frase tivesse assim, ó, pasokon de kaku, sem o verbo estar nessa forma que você viu agora, o significado dela seria apenas escrever de ou com o computador, ok? Escrever com o computador. Pasokon de kaku. Mas, pasokon de kaite kudasai. Escreva com o computador, por favor. A forma verbal, ela muda a ideia da frase completamente. E para finalizar, Portugal de kaite kudasai. Escreva em português. Essa palavra aqui, ó,
Portugário significa língua portuguesa. Partícula D, ou seja, esse meio pelo qual a gente viu aqui que ele pode ser um objeto, né? A caneta, o lápis, o computador, o celular. Ele pode ser um sentimento, ele pode ser algo mais abstrato, como o sentimento, ou por si só, sozinho. Ele pode ser a maneira com que você está escrevendo em termos de idioma, sistema de escrita, ou seja, tudo isso se resume em meio pelo qual, ok? E a gente viu que a partícula D para este verbo, ela funciona dessa forma. E você vai aprendendo partículas, vendo elas sendo usadas em cada um dos verbos. Sempre que aparecer aqui eu vou te explicar o que está fazendo. E assim você vai desenvolvendo uma base de conhecimento e uma sensibilidade para aprender as partículas, ok? Essa foi a aula de 32, a gente se vê nas próximas aulas. Tchau!